Eu toco guitarra rítmica. 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 A tripulação do Boeing 737-800 da Jeju Air, que bateu contra um muro no Aeroporto Internacional de Muhan, na Coreia do Sul, foi alertada pela torre de controle sobre o risco de colisão com pássaros antes de tentar pousar, disse o Ministério dos Transportes sul-coreano.
O acidente matou 179 pessoas. Autoridades disseram acreditar que uma falha no trem de pouso ocorrido devido à colisão com pássaros pode ter causado o acidente. Segundo o jornal The New York Times, as planícies lamacentas perto do aeroporto e grande parte da costa oeste da Península Coreana são locais de descanso favorito para as aves migratórias. Fotos na mídia local mostram centenas de aves voando perto do terminal no último domingo. O alerta sobre pássaros foi enviado às 8h57. O piloto declarou socorro às 8h59 e o acidente aconteceu por volta de 9h07 no horário local. O ministério rejeitou a ideia de que a pista relativamente curta do aeroporto de Muhan tenha contribuído para o acidente. Emissoras sul-coreanas registraram o momento em que o avião tenta pousar sem o trem de pouso acionado. Jun Jong-han, diretor de políticas de aviação do Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes, disse ao The New York Times que as caixas pretas do avião foram recuperadas, o que deve auxiliar nas investigações. Testemunhas relataram ter visto chamas no motor do jato e ouvido explosões antes da colisão. Eles. Ele. Ela. Faz. Ele, ela faz. 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 Ele. Ela. Faz.
Ele, ela faz. Ele, ela faz. Ele, ela faz. Ele, ela faz. Ele, ela faz. Ele, ela faz. Ele, ela faz. Ele, ela faz. Ele, ela faz. A tripulação do Boeing 737-800 da Jeju Air, que bateu contra um muro no Aeroporto Internacional de Muhan, na Coreia do Sul, foi alertada pela torre de controle sobre o risco de colisão com pássaros antes de tentar pousar, disse o Ministério dos Transportes sul-coreano. O acidente matou 179 pessoas. Autoridades disseram acreditar que uma falha no trem de pouso ocorrido devido à colisão com pássaros pode ter causado o acidente. Segundo o jornal The New York Times, as planícies lamacentas perto do aeroporto e grande parte da costa oeste da Península Coreana são locais de descanso favorito para as aves migratórias. Fotos na mídia local mostram centenas de aves voando perto do terminal no último domingo. O alerta sobre pássaros foi enviado às 8h57. O piloto declarou socorro às 8h59 e o acidente aconteceu por volta de 9h07 no horário local. O Ministério rejeitou a ideia de que a pista relativamente curta do aeroporto de Muhan tenha contribuído para o acidente. Emissoras sul-coreanas registraram o momento em que o avião tenta pousar sem o trem de pouso acionado. Jun Jong-han, diretor de políticas de aviação do Ministério de Terras, Infraestrutura e Transportes, disse ao The New York Times que as caixas pretas do avião foram recuperadas, o que deve auxiliar nas investigações. Testemunhas relataram ter visto chamas no motor do jato e ouvido explosões antes da colisão. Eles, elas farão. Eles, elas farão.
eles, elas, farão. Eles, elas farão. Eles, elas, farão. Eles, elas farão. Eles, elas, farão. Eles, elas farão. Eles, elas, farão. Eles, elas farão. Eles, elas, farão. Eles, elas farão. Eles, elas, farão. Eles, elas farão. Eles, elas, farão. Eles, elas farão. Eles, elas, farão. Eles, elas farão. Eles, elas, farão. Eles, elas farão.